Em estúdio para comentar os temas da atualidade, e nomeadamente a Grécia, contamos com a presença do subdiretor do Económico, Bruno Faria Lopes. Bruno, bem-vindo à edição das 12. A Grécia está mais perto de um acordo depois de ontem termos assistido à entrega de uma proposta grega que se aproxima muito mais da proposta dos credores? Sim, parece que sim. A proposta parece ter como base, pelo menos, aquilo que foi a proposta anterior, que estava em cima da mesa antes do referendo. Há várias cedências aqui feitas, há cedências de lado a lado, mas há mais cedências de uma forma mais ou menos esperada do lado devedor, que está neste momento numa situação mais frágil, que é a Grécia. E por isso eu diria que sim, embora haja aqui ainda algumas dúvidas. A dúvida número 1 tem a ver com se isto chega. E já houve afirmações hoje, quer de Angela Merkel, da parte do governo alemão, por exemplo, a pedir um pouco mais, em algumas áreas, reforma laboral, por exemplo, etc., por aí adiante. Eu receio, enfim, há aqui o receio de que possa haver quase uma componente mais punitiva pós-referendo, porque isto, no fundo, se isto for a recuperação do que estava em cima da mesa, mais ou menos, com mais ou menos excedência, antes do referendo, eu teria esse receio de que, enfim... Há um endurecimento da tomada de posições por parte dos credores? Um bocadinho, embora... seja de sublinhar que as propostas que foram hoje apresentadas, ou ontem à noite, o próprio texto da carta, o próprio texto das propostas, tudo isto foi redigido pela mão, tanto pela mão grega, com a mão francesa, basicamente por cima, não é? E eu acho que este envolvimento do governo francês é aqui uma garantia de que pode haver aqui um certo travão e de que pode haver aqui, enfim, uma luz ao fundo do túnel no sentido de nós chegarmos a acordo. Creio que o governo grego também é inteligente nesse sentido. São os dois inteligentes, ponto. Porque para François Hollande, no fundo, se isto resultar e se ele for visto como uma peça central, sai-lhe bastante bem, não é? E ganha uma relevância que até este momento, por simplesmente, não tem tido. E, portanto, em resumo, eu acho que sim, estamos mais perto. O incentivo para estarmos mais perto é grande, não é? O incentivo económico, financeiro, a urgência. Mas a partir daqui abrem-se dúvidas. Dúvida número 1, se o que foi ontem apresentado chega ou não. Dúvida número 2, se chegar e se houver acordo, esse acordo passa ou não passa no Parlamento alemão, por exemplo, que é uma questão bastante relevante. Dúvida número 3, passa ou não no Parlamento grego, e o que é que vai acontecer à coligação que neste momento apoia o governo? Poderá haver ou não uma recomposição, poderá haver ou não demissões de vários ministros que são, no fundo, da ala mais à esquerda. Eu acho que há aqui muitas coisas que dificilmente passarão, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a falar de medidas que são completamente opostas ao espírito do referendo deste último fim de semana, se bem que, enfim, nós já até dá para falarmos sobre isso, porque este referendo, eu acho que foi uma encenação total. Quem votou neste referendo pode se sentir completamente defraudado agora com esta apresentação de propostas? Eu acho que sim. Eu acho que antes disso, só para sublinhar uma terceira dúvida, que é bastante relevante. Portanto, se o Parlamento alemão passa, se o Parlamento grego passa, o que é que acontece ao governo grego? E o que é que se passa noutros parlamentos europeus, bastante agressivos face à Grécia, e por fim, se o Banco Central Europeu, perante isto, se decide aumentar de novo a tal linha de emergência, sem a qual os bancos gregos, por simplesmente, não vão sobreviver. E, portanto, estas são 5 questões-chave, não só daqui até domingo, como pós-domingo. Portanto, são questões às quais nós devemos estar atentos, porque é por aqui que o filme, enfim, se vai desenrolar. Sobre o referendo, eu discordo de que o referendo tenha sido uma enorme festa da democracia grega, simplesmente, enfim, por causa da pergunta, desde logo por causa da forma como foi feito e por causa da pergunta. A pergunta do referendo grego não é uma pergunta do estilo: a Grécia deve ficar no euro, sim ou não? Concorda com a legalização do aborto? Sim, não. A Escócia deve ser Era uma pergunta demasiado aberta? Sim, não. Era uma pergunta completamente opaca. Não era demasiado, era completamente opaca. Era uma pergunta, eu vou aqui tentar citar de memória, deve o governo grego ou deve a Grécia aceitar
as propostas dos credores que vêm em 2 documentos e constituem a sua proposta unificada, a saber, nomes em inglês, Technical Memorandum, sim, não. Quer dizer, é uma coisa, quer dizer, e não é, ou seja, é algo, para resumir, o não que ganhou, nós não sabemos o que é que este não significa. Porque dentro deste não há um não, seguramente, de muita gente que não quer, que rejeita o euro e que não quer mais austeridade. Há o não de muita gente que não quer mais austeridade, mas que quer ficar no euro. E há o não de muita gente que quer um acordo melhor, simplesmente, ou que está simplesmente humilhada, que eu acho que é um traço comum a este não. É preciso esquecer, é preciso lembrar que o nacionalismo e o orgulho grego é uma coisa muitíssimo acesa, e este referendo foi uma demonstração disso. E este não, além de ser uma prova de orgulho grego, não significa mais nada além disso, porque nós não conseguimos... Significa um sim ao apoio ao governo. Significa um sim ao apoio ao... Sim, só que é um sim que, enfim, é um sim que ao mesmo tempo deixa aqui o governo agora numa situação de ter que explicar este novo pacote, não é? Ou seja, eu acho que sim, acho que sobretudo é um sim, sim, só que, quer dizer, enfim... Esta proposta, apesar de ir muito ao encontro das propostas dos credores, ainda assim introduz aqui a questão da dívida, ainda que com um toque diferente do que Varoufakis apresentava, agora o estilo é outro, mas essa pode ser aqui a pedra crucial que fará a diferença para os gregos. Sim, embora as cedências na dívida que estão neste momento a ser referidas já estivessem em cima da mesa há bastante tempo, não é? Ou seja, eu acho que nunca esteve em dúvida que de facto a Grécia não conseguisse pagar, ponto 1, e que a Grécia não conseguisse pagar neste prazo, não é? Ou nestes prazos. Sendo que neste momento a Grécia tem aqui de condições extremamente muito boas, quer em termos de serviço de dívida, quer em termos de várias maturidades. O que vai ser feito provavelmente nesta fase inicial é dar um sinal para um novo alongamento e para uma mexida ainda maior no juro que resta, não é? Se isso chega, se calhar não. Angela Merkel já disse que um perdão está fora de questão, pelo menos para já, deu esse pois, sinal. Mas é que o problema é que toda a postura do governo grego, isto quer dizer, toda a postura e sobretudo a questão do referendo, que coloca a questão num plano muitíssimo político, faz com que os restantes países do euro, sobretudo a Alemanha, enfim, mas muitos outros, ou praticamente todos, não queiram ceder em absoluto e não queiram assumir isto como uma derrota no plano meramente político. Ou seja, nós aqui... Mas isto já ultrapassou tudo o que são questões económicas. Esta discussão, este impasse, já sim, é completamente político. Sim. E o referendo foi mais um nó nesse sentido, não é? Mas, quer dizer, há aqui uma questão de política concreta que é esta. Não é possível que a Comissão Europeia, o governo alemão e etc. pressionem os governos do euro a terem rigor, a fazerem reformas e em muitos casos, seguirem cursos que eles não seguiriam normalmente por livre vontade, e depois serem vistos como estando a premiar um governo que organiza um referendo, que resiste, que apresenta propostas hoje, que amanhã diz que são outras, que faz 30 por uma linha, não é? E, portanto, isto não é... Isto, no jogo político, isto não significa que, na substância, a Grécia não tenha razão em muitos aspectos. Mas no jogo político é assim que isto funciona. Até porque são 17, 18 contra 1. São 18. E em muitos países, enfim, seria muito interessante nós termos sondagens sobre os vários países, o que é que as pessoas pensam sobre o referendo grego, sobre devemos ou não dar mais dinheiro, as pessoas ou os governos. Devemos ou não dar mais dinheiro com mais condições, devemos ou não perdoar a dívida. Seria muito interessante ver isso. Mas, além disso, eu acho que há países em que claramente a opinião pública é hostil, como no caso da Alemanha. Em França, por exemplo, já não sei se seria assim. Mas no plano político,
não é só, portanto, Tsipras que luta pela sua sobrevivência. Todos estes líderes lutam. E nenhum deles, ou seja, basta ver a forma como o primeiro-ministro grego entrou esta semana no debate do Parlamento Europeu, aplaudido como se fosse uma estrela de rock por toda a ala anti-euro, toda a ala populista, toda a ala desse género, para perceber que isto não avança a causa grega em muitos aspectos concretos. É assim que este jogo funciona. Eu não estou a dizer se é bom ou mau. Estás a fazer uma análise de fora. Estou a descrever como é que isto funciona. E por isso, por mais que as pessoas digam, bem, mas eles merecem, e eu acho que eles merecem um perdão de dívida. Quer dizer, merecem e precisam, muito precisam, provavelmente. Quer dizer, eu acho que não é tanto a questão do... Há muitos aspectos antes do corte no lado nominal que são relevantes. Por exemplo, baixar o serviço de dívida mais, sim. Ter maturidades mais longas, sim. Perder o estatuto de credor preferencial, bastante importante. Porque é muito difícil que a Grécia regresse ao mercado se os privados virem aquele fardo todo de dívida e souberem que, se houver reestruturação, são eles logo que levam por tabela. E, portanto, antes de tocar no nominal da dívida, de dizer agora a 50% disto esqueçam, algo desse género, que politicamente seria uma vitória fantástica na Grécia, não é? Isso não vai acontecer. Ponto 1, porque não há confiança no governo grego. Ponto 2, porque se isso sucedesse agora, seria uma derrota estrondosa política para todos estes líderes europeus. E em primeiro lugar para Angela Merkel. Para Angela Merkel, para Passos Coelho aqui, para Rajoy, para todos eles. Seria um fortalecimento muitíssimo grande de todos os movimentos anti-euro, que nós cá temos com muito pouca expressão, mas somos uma exceção, e é preciso ver isso. Noutros países são muitíssimo fortes, Espanha, Irlanda, na Alemanha começam neste momento a crescer, França, enfim. Mas, Bruno, seria uma derrota individual para cada um desses países, mas em última análise poderia ser visto como uma vitória para o bem de todos, porque a Grécia, sobrevivendo de uma forma mais fortalecida, fortalece necessariamente também o euro, ou não? É verdade, mas para isso não é preciso um corte nominal na dívida para já, eu acho. Temos o FMI a dizer que sim. E eu tenho dúvidas que, ou seja, é que nós vemos aqui sempre isto é sempre interessante porque nós normalmente temos visto isto sempre pelo lado do contágio financeiro, não é? Se a Grécia sair do euro, o contágio financeiro vai ser enorme. Nós, por exemplo, que estamos logo a seguir, podemos até conseguir aguentar agora que há várias armas para conseguir travar esse contágio, mas mais à frente ficamos numa situação muitíssimo frágil e, portanto, esse contágio financeiro, o dinheiro que os credores perdem na Grécia, etc., isso é real, não é? Mas há outra questão muito importante que se chama contágio político. E, normalmente, esta parte do contágio político é sempre subalternizada nas várias análises em relação ao contágio financeiro. E o contágio político, para os líderes europeus, e para quem quer uma integração europeia, que significa partilha de risco, portanto, para convencer quem tem mais dinheiro a partilhar risco, no fundo, que é isto, não é? É tão ou mais importante que a questão do contágio financeiro. E, portanto, é isto que nós temos que ter em linha de conta. É este o jogo político que se joga. E por isso é que um governo que se assume ou que se começa por assumir fora do sistema, que durante 5 meses incendeia o debate europeu, que organiza um referendo quando já há sinais de que poderia haver um acordo. Enfim, é difícil, ou seja, este mesmo governo põe-se numa situação difícil neste mesmo plano político, porque ninguém lhe vai ceder enormemente, ninguém lhe vai fazer as vontades, não é? E, portanto, é nisto que nós temos que ver. Eu diria que, sendo muito otimista, eu não tenho dúvidas nenhumas que na Europa todos querem ver o Syriza fora do governo. E estão à espera que isso possa acontecer? Estão à espera que isso possa acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Eu não vejo que Alexis Tsipras seja propriamente uma figura da extrema-esquerda, mas ele está montado às costas de uma coligação que é de extrema-esquerda. E, portanto, a questão é saber... Quer dizer, já desde o início, desde janeiro que se diz, bem, ele vai conseguir fazer uma transição para a social-democracia. Ainda no outro dia nós tivemos os dois numa reunião com Jorge Coelho, etc., em que se disse precisamente isso. Não, ele vai conseguir fazer, ele não é um
radical de esquerda, ele vai migrar para o centro Mas isso vai-lhe ser cobrado, eventualmente, na Grécia. E isso vai ser cobrado dentro da coligação dele, isso sim. E, portanto, resta saber se ele consegue sobreviver sem esta base de apoio dele, não é? E, portanto, ou seja, se nós formos muitíssimo otimistas, diremos que o governo grego vai conseguir, ou seja, que vamos conseguir passar por cima de todos estes obstáculos, do Parlamento grego, Parlamento alemão, tudo isto, vai haver um acordo, o governo grego vai tentar cumpri-lo, isto nunca é para cumprir tudo, nós cá não cumprimos tudo, não é? Portanto, isto é para ir cumprindo, não é? Vai reconquistar credibilidade, vai reconquistar boa vontade, etc, etc, e virá mais à frente um sinal mais concreto, uma cedência mais concreta na parte da dívida, que é mais do que merecida e, em teoria, devia vir já, não é? Se não fosse este imbróglio político criado. Mas isto é ser muito otimista. Se sermos mais realistas, temos que levantar uma série de dúvidas, desde a vontade do governo grego de cumprir, da capacidade técnica que tem para realmente cumprir. Aliás, na carta que o Ministro das Finanças grego mandou, está uma admissão clara de falta de capacidade. Nós não temos capacidade, provavelmente, técnica para conseguir fazer isto. Ele diz isso e, portanto, vamos nos socorrer da OIT, do Banco Mundial, salvo erro, da OCDE. Portanto, se há capacidade, se há vontade, se há solidez política e solidez social para conseguir fazer isto. São muitos Cs, não é? Vamos aguardar, Bruno, para ver qual é o desfecho, pelo menos os próximos episódios até ao fim de semana. Sim. Falamos ainda da entrevista de António Costa, num estilo completamente diferente do que é habitual. Vimos ontem António Costa ser entrevistado também pelos eleitores, ou por uma parte deles. Como é que viste ontem este líder do Partido Socialista? Há uma primeira observação que eu não posso deixar de fazer e que faço em relação a António Costa como faria em relação a Pedro Passos Coelho, que eu acho que teria respondido exatamente da mesma forma. É a dificuldade que eu vejo de ver os líderes políticos a descerem um bocadinho ao plano do cidadão. Quer dizer, eu acho que ontem houve um esforço, de facto, António Costa tentou um bocado fazer isso, mas as pessoas faziam-lhe as perguntas e ele respondia, quer dizer, ele respondia naquele arrazoado político, porque ele não está só a falar para elas, não é? Está a falar para elas e para o resto do país todo, não é? Não conseguem descontrair ao estilo de Barack Obama. Resultava numa coisa muito artificial, não é? Quer dizer, há uma senhora que pergunta no início, quase de lágrimas nos olhos, como é que o senhor viveria com 550 euros. E ele, que eu percebi, e quando se olha, ele fica abalado e responde, mas ele não é capaz de, quer dizer, ele não é capaz de dizer qualquer coisa pessoalmente primeiro, não é? Qualquer coisa quer dizer, não há uma ponte, não há uma ligação direta, não há uma ligação direta. E esta ausência, que é igualzinha do lado do PSD, eu acho que Paulo Portas, nesse sentido, com os muitos defeitos e vários defeitos que ele realmente tem, ainda é o que consegue fazer mais isso, mas isto faz bastante confusão e eu acho que mesmo na forma de falarem, se nós vimos Obama, por exemplo, é um ótimo exemplo de uma pessoa que fala direto aos problemas das pessoas. E de uma forma muito mais descontraída. E de uma forma muito mais simples, sim. E eu acho que isso, enfim, não é uma questão de sumenos, porque tem a ver com o carisma dos líderes, tem a ver com a forma como eles conseguem mobilizar as pessoas e tem a ver, enfim, o arco, aqui os chamados partidos do arco têm conseguido aguentar, não é? Valem cerca de 2/3 nas várias sondagens, mas nenhum deles se afirma. No caso do governo, eu acho que não se afirma, enfim, nenhum deles se afirma e eu acho que este é um dos aspectos que serve para isso. É um discurso, é muito hermético, é muito cinzento, é muito, enfim, é chato de ouvir. Pode-se ter substância não sendo chato, não é? Quer dizer, eu não quero só flair, mas é chato. Esse é o ponto número 1, que foi muito notório, as pessoas faziam-lhe perguntas muitíssimo concretas e ele lá vinha com, a linha do não sei quê, e o plano, e os níveis de pobreza, e via essa cara das pessoas, ficava um bocado a olhar para ele, assim, enfim. Depois foi um bocado o registro habitual, eu acho que tentou ali fugir a algumas tentativas de o encostar a promessas, que eu acho que fez bem. Tentou credibilizar o partido. Eu acho que a questão da confiança, aliás, agora há uma série de cartazes nas ruas
em que a palavra confiança está em bold, em grande. Confiança e mudança têm sido as palavras mais utilizadas. E eu creio que, porque mudança não chega, o Partido Socialista tem um problema de credibilidade e de confiança, tem. A prova disso é este ensaio feito com o relatório dos 12, dos chamados 12, que foi uma coisa bem feita no sentido político para credibilizar o partido, porque vem do resgate, vem de Sócrates, enfim, e a própria vem do processo apresentação passado. também já foi muito mais nesse sentido Sim, de aproximar sim. com E, portanto, eu acho que a luta de António Costa é um bocadinho nesse sentido, no sentido de se afirmar como uma alternativa de confiança, sendo que o problema dele é que a restrição financeira sobre o país e a restrição europeia são o que são. Ele aceita essa restrição, enfim, o que lhe serve para não assustar a classe média, creio eu, mas por outro lado também, ou seja, também não lhe permite fazer aqui uma grande diferença. E isto porque, em geral, os partidos políticos em Portugal, e isso é uma coisa que dá jeito ao governo neste caso e não dá jeito ao Partido Socialista, tratam tudo de forma muito global, ou seja, nós discutimos muitíssimo, devemos apertar mais ou menos, a austeridade serviu ou não serviu, devemos devolver mais rápido ou mais lento, mas depois há muito pouca discussão concreta sobre políticas setoriais, muito pouco concreta. Na saúde eu quero fazer isto assim, 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 diferente que este senhor fez. Mas porque é um vazio de ideias ou porque realmente o PS não é uma alternativa àquilo que temos atualmente? Eu acho que o PS até pode ter propostas, mas não sei, mas eu acho que eu devia centrar mais o debate. Eu creio que começou a fazer isso um bocadinho no debate do Estado da Nação, em que no final criticou, houve uma saraivada de perguntas sobre coisas muitíssimo concretas, num tom só de crítica, não é? Mas agora na construção, eu acho que o Partido Socialista, um grande desafio que tem é provar que, apesar de aceitar esta restrição financeira, consegue, dentro desta mesma restrição, fazer diferente. E fazer diferente como? Que aspectos é que valoriza que esta maioria, por isso, faz mal, por exemplo. E eu acho que esse é um grande desafio, que ainda não está a ser, enfim, eu acho que por esse lado ainda não há muito sucesso, porque neste momento as grandes diferenças, quer dizer, eu tenho ouvido Pacheco Pereira, por exemplo, falar sobre isso, e ele diz que o Partido Socialista, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade porque ao comprar este jargão técnico do governo e ao ir buscar os 12 economistas, está a comprar o jogo do governo, não é? E, portanto, está a perder uma grande oportunidade. Eu concordo com ele em certo sentido, discordo com ele porque ele acha que não há restrição financeira, acha que devemos viver, mas concordo com ele nesse sentido, mas eu acho que dentro dessa restrição há espaço para fazer escolhas e há espaço para dizer eu quero fazer diferente. Até agora eu acho que ainda não se viu isso. O Partido Socialista até agora aparece sempre como o partido que vai devolver mais depressa, que quer fazer, enfim, quer lutar pelo Estado Social. Mas é que o Partido Socialista não consegue fazer realmente essa diferença, essa concretização, mesmo na questão grega, agora temos assistido a um PS muito em cima do muro, sem se perceber bem Sim. de que lado é que está. A questão grega eu acho que é uma questão à parte disso. À parte, no sentido de que eu acho que a questão grega é uma questão que divide um bocado o Partido Socialista, e é uma questão em que o Partido Socialista, enfim, tem sido, e isso nota-se porque o Partido Socialista tem sido muito errático nisto. Mas no início, antes de António Costa vencer a relação António Seguro, havia uma posição muito mais firme. Sim, mas entretanto a questão, quer dizer, mas havia numa situação em que a Grécia estava lentamente a reentrar no mercado. Mas agora a Grécia voltou onde estava em 2010. E, portanto, o grande drama é esse. E, portanto, nestes últimos 5 meses, António Costa começou por dizer, por apoiar inicialmente, por dar um sinal claríssimo de que, sim senhor, este governo foi eleito, sim senhor, temos que estar ao lado deles. Depois, quando percebeu que aquilo estava tudo aí pelo cano, travou? Sim, travou e começou a denunciar uma série de erros estratégicos, políticos, má postura, tudo. No referendo agora teve uma reação que eu acho incompreensível, que é o povo grego votou não, temos que aceitar, temos que cumprir a vontade do povo grego, esquecendo que há mais 18 países, quer dizer, isto não é assim que funciona. E, portanto, surge sempre de forma muito errática. E isso, eu acho que isso passa um bocado para as pessoas. E, portanto, na questão grega,
não diria que é tanto uma questão de... Quer dizer, é uma questão de falta de definição. É como se ele não quisesse assumir, porque é difícil por um lado. Mas é porque este jogo político que Vai eu há esperar para bocado... ver até se Mas poder é porque definir. é porque este jogo político que eu há bocado expliquei, de facto, dificulta isso. E, quer dizer, e ele tem esta postura aqui e ele devia ver, quer dizer, os líderes dos partidos socialistas europeus que estão no governo são os mais agressivos nesta semana que passou, pós-referendo. A intervenção mais agressiva que eu vi foi de Sigmar Gabriel, líder do SPD alemão, que foi a falar pela Europa. A falar pela Europa. Tipo, a Europa não pode aceitar ele sozinho a falar para a Europa. Não é? Dizer a Europa não pode aceitar isto. Os gregos estão a dificultar. Quer dizer, e isto tem a ver com esse tal jogo político de que eu falei. E António Costa, se for eleito, vai muito rapidamente perceber isso. Eu acho que não é possível ser tão agressivo como, de facto, como a nossa maioria é, ou não é, enfim, acho que não é preciso, portanto, dar lições de moral aos gregos, acho que isso nos fica bastante mal, mas eu acho que é muito difícil que Portugal se cole à Grécia, não é? Eu acho que é um erro tático, como é lógico. Não é? Bruno, obrigada pela tua presença aqui Obrigado. na edição das 12.